Uma das coisas que atrapalha a pessoa ter verdadeiramente um grande sucesso na vida dela é a ausência da autoconfiança. Eu não sei se esse é um problema seu, mas isso afeta muitas pessoas porque não sabe lidar com a confiança que tem em si mesmo. Ela não acredita que ela tem capacidade, ela não acredita, ela sente medo. E o medo é uma coisa que é normal, faz parte do sistema de autopreservação do ser humano. É um sistema de autopreservação da espécie, entende? Que todos nós temos. Então, se você sente medo, se você não tem confiança, se existe uma ausência de autoconfiança em si mesmo, eu quero falar uma coisa primeiramente para você, que isso é comum, só não é normal, é comum as pessoas sentirem medo. É necessário que você tenha medo, até porque mesmo é uma condição para poder proteger a si mesmo. Porque se você não tiver medo nenhum, você bate de carro, você se acidenta, você pula de uma ponte de qualquer jeito e você não usa cinto de segurança, você não se protege. Então é necessário você ter medo. O problema é quando o medo começa a avançar um estágio na sua vida a ponto dela começar a roubar os seus sonhos. Então, talvez você tenha uma oportunidade de apresentar um projeto, de falar em público, de falar com alguém, de montar uma empresa, assumir compromissos, se posicionar diante de investidores, só que a pessoa vai lá, ela não tem confiança em si mesma, há uma ausência de autoconfiança e ela não age. Então, como que você precisa fazer de uma forma que você consegue avançar apesar do seu medo e ir em frente? Porque as pessoas que têm coragem, talvez você fale assim, eu tenho muita coragem. Uma pessoa verdadeiramente corajosa é uma pessoa que sente medo, mas apesar do medo, ele segue em frente. Então, ou seja, já quero te falar uma coisa, não existe a pessoa sem medo. Todos nós temos medo. Eu me considero uma pessoa corajosa, eu particularmente. Eu amo esporte radical, eu gosto de correr risco para investir em empresa, eu gosto de correr risco, eu gosto de estar na zona de risco. Só que o quê? Não é que eu não sinto medo, eu sinto medo. O negócio é o seguinte, o que eu entendo é o seguinte, que apesar do medo, eu sigo em frente, eu não deixo o medo me parar. E como que você pode fazer a mesma coisa para você continuar apesar do seu medo? Você precisa fingir que não está com medo. Como assim, Wallace? É necessário você fazer isso. Tem uma neurocientista, que é a Amy Cuddy, ela fala que o simples fato de você colocar uma postura parecido com a Mulher Maravilha, já viu? Ela estufa o peito, coloca as mãos um pouco para trás, com o ombro para trás, o simples fato de você ficar assim, isso já gera uma posição de poder, um sentimento de poder, ou seja, um laço cibernético que o seu corpo tem. Então, uma vez que você ativa seu corpo de uma posição de poder, ele começa a ativar parte dos seus neurônios, neurohormônios também, que vai conduzir um emocional de poder. Vai criar um pouco mais de testosterona, vai te dar mais força, vai te dar mais poder, e aí você começa a eliminar o medo de você, ainda mais quando você coloca um sorriso no seu rosto, então uma cara de confiança, e isso começa a enganar o seu cérebro através do poder emocional que vai gerar dentro de você. Então a emoção é que gera a ação. Então, logo que toda vez que você tem uma emoção, você age. Então, antes, você paralisava. Por quê? Porque vinha aquela emoção do medo. O medo te travava. Agora, quando você faz isso, te cria uma emoção do poder. E o poder te faz agir. Então, vamos lá. Vamos recapitular tudo que eu estou falando para você. Se você quiser agir, se você quiser apresentar um projeto, precisa fazer uma palestra, precisa apresentar um TCC, apresentar um trabalho, mas você está com medo, você precisa se comportar como uma pessoa que não tem medo. Então a Amy Cuddy, ela fala isso. Ela falou que uma vez, quando ela foi apresentar um trabalho, ela tinha muita dificuldade de falar em público. O que ela fez? Ela fingiu que não estava com medo. Ela fingiu que estava com coragem. Como, elas? Colocando entonação na voz. Você precisa começar a falar de forma mais poderosa. Porque a pessoa, quando ela tem medo, normalmente ela fala meio baixinho, tipo o Anderson Silva, assim. O Anderson Silva, ele é forte, ele é muito forte. Mas tem pessoas que ela tem uma vozinha bem franzinha, bem abaixo do Anderson Silva, meio fraquinha, com uma entonação fraca. Pode observar. Normalmente a pessoa tem até um problema de baixa autoestima.
Agora, quando você coloca entonação na sua voz, você fala com poder, o seu cérebro entende que você está com coragem, que você está com poder, então ele começa a eliminar todo o emocional de medo. Ou seja, o medo é emoção. Então você precisa procurar uma forma de eliminar essa emoção do seu corpo. Então a melhor forma de você fazer isso é pela entonação da sua voz, a fisionomia do seu rosto, o olho, a forma de olhar, de falar, o posicionamento. E aí sim você vai começar a experimentar um novo emocional de poder. Então toda vez que você fizer isso, você encarou, você sentiu medo, colocou uma posição de quem está com coragem, quem está com força, você vai agir. E o fato de você vai agir, isso vai gerar um resultado tipo assim, nossa, eu consegui realizar. Ou seja, você eliminou a parcela do medo, depois você repete esse comportamento de novo. Eliminou mais uma vez, aí você repete, você vai repetindo, chega uma hora que, pum, isso se torna fácil para você. E aí você vai se tornar uma pessoa verdadeiramente bem-sucedida. Porque se você observar, tudo que você ainda não fez na sua vida é aquilo que está do outro lado do medo. É como diz o Will Smith, né? Tudo que você quer está do outro lado do medo. O Will Smith, ele pegou uma metáfora de um dia que ele foi pular de paraquedas. Ele falou, eu vou pular de paraquedas. Só que quando ele falou, ao mesmo tempo, ele arrependeu daquilo que ele falou. Ele falou, caramba, eu vou pular de paraquedas, eu vou pular. Aí quando ele entrou pro avião, ele entrou cheio de medo. E dentro do avião, todo mundo brincando, zoando, ele cheio de medo, ele travado. Quase que ele não foi. E aí quando ele chega na porta do avião, o cara que foi pular junto com ele, né, que é o cara que aclopou o paraquedista aqui nele, o paraquedista que foi pular junto com ele falou assim, a gente vai contar até 3. E quando eu falar já, aí a gente pula. E o paraquedista, ele simplesmente chegou assim, 1, 2 e pulou. Enganou ele. Porque senão, se travasse no 3, talvez ele ia travar, não ia. Diz ele que quando pulou, ele tomou aquele sustaço, arregalou o olho e numa fração de segundos ele respirou aquela emoção de realização na vida dele. Aí ele percebeu o que ele perde quando ele deixa o medo vencer. Talvez se ele não tivesse pulado, se ele não tivesse vencido o medo, ele não teria experimentado aquele ar, aquele pulo fenomenal que ele estava experimentando aquilo. Então o que eu quero falar para você? Não deixa a baixa autoconfiança te dominar, entende? Então se você quiser fazer alguma coisa na sua vida, domina o medo. Adquira autoconfiança através do quê? Tom de voz, posicionamento no seu corpo, peito para trás, peito estufado, ombros para trás, e fala de forma poderosa, fala com seu olhar de poder. Você vai enganar o seu cérebro. Enganou o seu cérebro, vai gerar emoção de poder. Gerou emoção de poder, toda emoção gera reação. Você vai reagir com mais poder e vai ter mais coragem de encarar a entrevista de emprego, entregar TCC, apresentar em TCC, fazer prova oral da OAB, enfim, várias coisas que você pode fazer pelo poder da autoconfiança. Essa é a minha dica que eu tenho para você. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve nesse canal, ativa o sininho. Para quê? Para você ficar sabendo de todos os vídeos que eu estou postando aqui todos os dias a partir das 18 horas. Só para poder ver o quê? Você tendo muito sucesso nesse ano de 2020. Só porque você se inscreveu nesse canal. Sabe por quê? O meu desejo é que você tenha muito sucesso na vida, realizando os seus maiores sonhos. E principalmente que o mais importante na sua vida é que Deus, Ele te abençoe. Grande abraço, fique com Deus. Eu sou Wallace Castro e volta aqui amanhã que eu quero te ver depois das 18 horas.